Olá pessoal, me chamo Arthur, criador do canal Pod Inclusão no YouTube e no Instagram. Este podcast está sendo exibido aqui no vídeo do YouTube com a vinheta. No canto inferior esquerdo da tela está o QR Code para você acessar o blog com a transcrição do podcast. A sua audiodescrição encontra-se logo abaixo desse vídeo. Essa iniciativa é fruto de uma pesquisa de mestrado em Inovação e Tecnologias Educacionais na UFRN, sob a orientação da professora Jéssica Fonseca e tem a permissão do Comitê de Ética. Neste episódio, vamos receber a doutora Ednilma, pediatra e referência no atendimento às pessoas com síndrome de Down. Vamos conversar um pouco sobre a síndrome de Down e seus desafios. Desde já, peço que se inscreva no meu canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares para que possamos alcançar mais pessoas. Ednilma, seja bem-vinda. Eu agradeço o convite, Arthur, pela importância deste podcast para melhor informar sobre a síndrome de Down. Então, Ednilma, você poderia nos dizer o que é síndrome de Down? Quais são as suas características? Quais os possíveis problemas que essas pessoas elas possam vir a ter? A síndrome de Down é a cromossopatia mais comum que existe no mundo. Para cada 700 crianças que nascem, uma tem síndrome de Down. As características clínicas dessa síndrome é: a criança nasce com hipotonia global, toda a musculatura bem mole, ela nasce com a cabecinha pequena, olhos amendoados, é picanto, pescoço curto com excesso de pele, pelos finos e ralos, implantação baixa de orelha, baixa estatura, membros curtos, prega palmar única, que pode ser bilateral nas duas mãos ou unilateral. 20% das crianças podem nascer sem essa prega. Eles têm um déficit tanto cognitivo como um atraso motor pela hipotonia. Podem apresentar também hérnia umbilical e vários problemas em todos os sistemas. No sistema digestório vai ter pode ter uma doença de Hirschsprung, que é um megacolo, pode ter ânus imperfurado, atresia de duodeno. 50% nascem com malformações no coração, que às vezes precisam de cirurgia. Catarata congênita, muito comum também a miopia, erros de refração, quando eles estão maiores. Podem apresentar Alzheimer futuramente, a partir dos 30 anos de idade. Muito comum também os distúrbios comportamentais, como autismo, 7% dos casos pode ter autismo das crianças. Transtorno de comportamento opositor, TDAH, depressão, mais comum em adolescentes. E muitas pneumonias, porque eles têm uma imunodeficiência. Eles nascem com a defesa mais baixa do que as outras crianças. Por isso que a gente tem que ter um olhar mais apurado para a criança com síndrome de Down. Então, eles tendem a ter mais doenças autoimunes, como alopecia areata, que é a queda do cabelo, doença celíaca, tireoidite, é autoimune, evoluindo para um hipotireoidismo futuro adquirido. Podem ter asma também e podem ter muitos problemas auditivos, como otites, né? Infecções do ouvido de repetição, porque a anatomia do conduto auditivo é um pouquinho mais horizontalizada. Ednilma, e o diagnóstico, como é que ele é feito? O diagnóstico da criança com síndrome de Down você pode fazer desde o pré-natal, quando a mãe ainda está com o bebê na barriguinha, que pode ser feito pela ultrassom, na 12ª semana de gestação, que é uma ultrassom, vai ver a translucência nucal, que é uma preguinha no pescoço, e pode-se fazer também um estudo líquido amniótico, através da amniocentese, desse teu cariótipo trissômico, tá? E o diagnóstico é feito da síndrome, tanto das características clínicas, através do cariótipo, né? Que você vai ver a trissomia, que pode ser uma trissomia livre, que é a de 95% que apresentam, translocação, que é um pedacinho de outros cromossomos, qualquer cromossomo mais comum do 14 e para o 21, e mosaicismo, que são células, o indivíduo pode ter células com 46 cromossomos, que é o comum da raça humana, e 47 cromossomos, que é o da síndrome de Down. São esses 3 tipos de cariótipo. É importante o cariótipo porque você precisa fazer aconselhamento genético quando a criança, a mãe ou o pai, tem que saber se tem translocação. Quando ela é portadora do cariótipo com translocação. A chance dos pais terem outro filho com síndrome de Down.
Então, as diretrizes do Ministério da Saúde têm um protocolo de atendimento que a gente pede anualmente muitos exames dessas crianças para ir rastreando outras doenças e tratando. E o que é mais importante, você dar um diagnóstico precoce, independente do cariótipo, só pela clínica, né, pelo fenótipo, que são as características clínicas, é você fazer uma estimulação precoce. Se faz de que forma? Você sabe que ele tem hipotonia, tem um atraso motor, precisa de estímulo. Então, é fisioterapia motora e terapia ocupacional. E também tem um atraso na fala, ou na hora da deglutição, sucção, quando é mais novinho, então você precisa da fono também. São esses 3 profissionais que a gente geralmente orienta a partir dos 2 meses de idade para fazer o acompanhamento por muito tempo. Doutora Adnilma, e para você, quais os principais desafios, enquanto médica, para o tratamento das pessoas com síndrome de Down? O maior desafio para um médico em relação à criança com síndrome de Down é na hora do diagnóstico. Você perceber que a criança tem a síndrome, as características, se você tem segurança de dar o diagnóstico sozinho, você já pode ir falar com os pais. Se não, é importante outros profissionais lhe darem um apoio e 2 ou 3 profissionais fecharem o diagnóstico. Só que você tem que mostrar a esses pais que o mundo não acabou. É impactante a notícia da criança com síndrome de Down. O mundo não acabou, que ele tem tratamento, né? Não tem cura, é uma síndrome. Mas você tem suportes para que essa criança cresça e seja independente e trabalhe, se for possível, tá? O que eu acho mais difícil é atender no SUS, né? Pelo suporte da rede, de eu encaminhar para os profissionais e fica mais difícil, tanto o exame como ter essa estimulação precoce. E qual a importância da equipe multiprofissional para as pessoas com síndrome de Down? É de suma importância uma equipe multidisciplinar. E os profissionais que assistem ao bebê têm que compreender o impacto tanto emocional, social, econômico que este nascimento representa nesta família. Desde o momento da comunicação do diagnóstico, quando a gente dá o diagnóstico aos pais, até a elaboração de um projeto terapêutico singular, que a gente chama PTS, a equipe vai acompanhar toda a trajetória de compreensão dos pais sobre as demandas do bebê, como responderão frente aos desafios e quais os recursos disponíveis. Esse programa terapêutico deve responder às necessidades de saúde, considerando as particularidades de cada ser, na perspectiva biopsicossocial do seu desenvolvimento, o que inclui a rede de atenção básica, as garantias de direitos adquiridos, né, mediante lutas já sócio-históricas. Quer dizer, o bebê com síndrome de Down, ou o indivíduo, tanto criança como adulto, eles devem ter uma assistência integral de toda a equipe multidisciplinar, pelas características da síndrome, pelas anomalias que eles possam apresentar ou patologias e pela estimulação. Além disso, assim, a inclusão social na escola, eles têm direito ao assistente de sala de aula, que é muito importante. Isso é uma lei de 2015, que às vezes o pai não sabe que eles têm esse direito. Toda criança com síndrome de Down deve ter um currículo adaptado, tá? E ter um assistente de sala para ele ficar com ele ali, ensinando. E ter um horário, uma hora de reforço, que não seja no horário da aula, no outro horário, no outro turno. Então, tudo isso a gente tem que mostrar, esclarecer aos pais, né? Lembrar que a criança com síndrome de Down, ele tem um déficit cognitivo, mas eles podem se tornar completamente independentes. Muito bem lembrado, Ednilda, essa questão do assistente de sala, né, nas escolas. Hoje ainda há uma grande discussão, né, de quem cabe essa responsabilidade, principalmente nas escolas particulares, né, que muitas das escolas elas se negam a arcar com esse custo, né, de pagar esse auxiliar de sala. Mas vamos para a última pergunta, né? E a gente quer saber o que é necessário para entender e lidar com as pessoas com síndrome de Down nesses processos de desenvolvimento desde a infância até a vida adulta. O que é mais importante entender é que o indivíduo com síndrome de Down, ele é único, ele é um ser humano, ele tem suas necessidades e particularidades. Eu sempre
falo para os pais que eles têm que ver seu filho como um filho, não uma síndrome. Então, eles têm que estimular para que eles se tornem independentes e não ficar comparando com ninguém, tá? A gente não deve comparar nenhum filho com outro, imagine uma criança com necessidades especiais. E tentar tirar o máximo de proveito do seu potencial, respeitando todas as suas limitações, amando muito. Educar a criança com síndrome de Down como se fosse uma criança típica, dar limite, né? Dar amor, estimular para tentar tirar o máximo proveito do seu potencial. Cada um é um ser único. Eu não adianta estar, fulano de tal faz isso, Beltrano faz aquilo. Não adianta. Cada um vai se desenvolver no seu tempo. E cada coisinha que faça a mais é uma conquista, é uma vitória. Então vamos sempre colocá-los para frente e tentar sempre ficar feliz com o que eles fazem nas suas limitações. Eu quero lembrar vocês que eu atendo aqui, lembrar ou dizer que eu atendo aqui na UFRN, um programa com síndrome de Down desde 2003. Já acompanhei, estou com 410 crianças no cadastro, né, já são adultas, que eu não acompanho mais, né, outras já se foram, e que todo dia para mim é um ensinamento. É só amor, viu? A criança especial é só amor, ele não tem malícia para nada, e assim, é uma ingenuidade que conquista a gente e que a gente quer proteger, que é errado, né? A gente não pode super proteger, porque você vai abafar o desenvolvimento dessa criança. É o que eu sempre digo aos pais. Olha, vocês têm que cuidar deles, estimulando bastante. Sei que tem um olhar especial, mas não super protejam. Joguem seu filho para a vida, né? Que eles têm que viver igual aos outros. Tem várias leis, tem leis de inclusão na escola, tem leis do benefício, eles têm direito a vários exames, então corram atrás. Quem puder, vá atrás e vá ser feliz. Então terminamos aqui mais um episódio do podcast. Desde já, não deixe de comentar aqui no meu canal e se inscrevam. Ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares para que possam alcançar mais pessoas. Até mais!